Eu ouvi um irmãozinho, um amigo, aqui em Chopinzinho, falando assim: eu tenho facilidade de acreditar em Deus, mas eu tenho muita dificuldade de crer em Jesus. O ser humano, ele tem mais facilidade de acreditar em Deus porque Deus é o Criador, não é um homem, é um Espírito que enche toda a terra, não é visível. É mais fácil de acreditar em Deus. Acreditar que Jesus seja o Filho de Deus, acreditar que Jesus, homem, andou no meio de nós, mas é o Filho de Deus, acreditar que Ele morreu numa cruz e precisava morrer numa cruz e ressuscitar dentre os mortos, é um pouquinho mais complicado. Mas é esse Jesus que dá sentido a toda a nossa vida, tanto que João, ele coloca Jesus para apresentar Jesus como aquele que estava lá no princípio, na criação de Deus, e que o nome dele não era Jesus, ele coloca como verbo, porque verbo é uma palavra especial. Quando eu digo assim, você é amado de Deus, o verbo fala para você que você é amado. Esse verbo ser, ele expressa o próprio Jesus, porque Jesus muitas vezes disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E esse eu sou está em letra maiúscula, porque está falando e dando uma ligação àquela palavra que Deus tinha dito para Moisés, quando Moisés disse: mas quando eu tenho que falar lá no Egito a respeito de tirar esse povo do Egito, em nome de quem eu vou? Aí Deus disse: você vai em meu nome. Mas qual é o nome? Eu sou. O eu sou te enviou. Esse verbo eu sou, o verbo ser, está identificando Deus. E agora Jesus está dizendo assim: eu sou. E ele está ligando ele com aquele que falou com Moisés. E João está dizendo: esse verbo, essa palavra especial, é que dá sentido a tudo. Quando fala assim: eu sou o sal da terra, o sal dá sabor, avulta ao sabor do alimento. Ou ele fica meio sem graça. Mas com o sal, o alimento ter graça. A vida sem a luz, a humanidade estar aqui na terra sem luz, fica sem graça. Sem luz, estamos no escuro. No escuro é inexistência. No frio é inexistência. As trevas é a inexistência. Então, Jesus é aquilo que dá sentido à vida. Você é amado de Deus. Dá sentido à frase: tira, você Deus, você amado. Tudo fica muito sem sentido se tirar o verbo. Jesus é a palavra especial de Deus para nós. No entanto, ele diz assim: o verbo se fez carne, o eterno Filho de Deus se encarnou. E diz a palavra ali: e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela está relacionada a tabernaculou. Porque era costume no Velho Testamento pessoas viverem em tendas, em tabernáculos. Jesus, ele fez uma tenda para morar no meio dos homens. Ele teve um corpo igual ao nosso, semelhante, igual, que dói, que sofre, que tem canseira. João, ele fala na cartinha dizendo assim: o que as nossas mãos apalparam. Então esse tabernaculou, esse habitou entre nós, fala de se identificar com a gente. Ele usou também, vamos dizer, nos nossos dias, RG. A mesma
identidade, a mesma carteira que todos usam, ele também usaria, porque ele é igual a nós, ele foi tentado na nossa semelhança, com as nossas tentações. Então lá ele diz assim, aquele que as nossas mãos apalparam, e ainda mais João, porque diz o texto que João ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. João era jovem quando era discípulo de Jesus, quando andou com Jesus, ele era muito jovem. E ele gostava de se reclinar e ficar bem achegado a Jesus. E não tinha vergonha de estar assim, com o rosto sobre o peito de Jesus, porque Jesus era carinhoso dessa forma. Jesus era carpinteiro. Jesus sofreu canseira, dor, calor. Estava lá à roda do poço de Jacó, aonde a mulher samaritana chegou. Era meio-dia, era muito calor, tinha fome, os discípulos saíram para comprar mantimento, então ele tinha fome, ele tinha canseira, e ele conversou com a mulher samaritana. Não era comum para o judeu conversar com uma mulher sozinha, ele conversou com essa mulher sozinha, e não tinha preconceito nesse sentido, não se importou do falatório das pessoas também. Ele pediu água para essa mulher, então ele interagiu com ela, ele valorizou essa mulher. Então era alguém que andou com a gente, que trabalhou. Maria teve um parto, ele andou num jumentinho. Quando ele ficou extremamente angustiado pela morte que ele passaria na cruz, diz o texto que ele suou sangue, de tanta angústia que ele passou. É difícil um ser humano suar sangue, mas isso é uma característica do ser humano. Mas talvez você não conheça ninguém que tenha feito isso, mas Jesus fez. Pela quantia que ele se angustiou, quando Pedro nega Jesus, e Pedro estava lá, e Jesus está preso aqui, e Jesus olha para Pedro, e diz assim, que Jesus olhou para Pedro, Jesus amou Pedro, mesmo traindo Jesus, negando Jesus, Jesus foi esbofeteado, Jesus ficou com as marcas nas mãos e nos pés, porque ele era um homem igual a nós. Na carta de João, João explica que o espírito demoníaco não aceita que Jesus tenha vindo em carne. Que o espírito maligno ensina que Jesus veio em espírito, em forma de carne, em aparência de carne. E que se ele viesse em carne, ele era muito fraco. Então eles desenvolveram uma doutrina dizendo assim, Jesus é um espírito superior, mas ele não poderia estar em carne, porque se ele fosse carne, a carne é má, a carne é perversa. E João está dizendo assim, isso é doutrina diabólica. Era o gnosticismo, a influência do gnosticismo no cristianismo. E aí João está dizendo, o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. O espírito maligno vai dizer, ele não veio em carne. Por quê? Porque ele precisa dizer que Jesus não estava em carne, era aparência de carne, mas que a salvação não se realizou de fato. Porque para levar os meus pecados, Jesus tinha que se fazer carne. Na morte na cruz ele tinha que morrer. Não era
não era apenas aparência de morte. Jesus não era um artista que se fingiu morrer. Jesus realmente morreu numa cruz. Ele era feito exatamente de carne. E ele levou sobre si o meu pecado. Então, há uma diferença nesse sentido. Quando ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, é que a vida começa a ter sentido a partir de Jesus. A vida não tem sentido sem Jesus. Por isso aquele jovem disse, eu consigo crer em Deus, mas eu não consigo admitir Jesus. Jesus era um escândalo para os judeus, porque Jesus disse que ele era Deus, e os judeus não acreditavam que um homem poderia ser Deus. E por isso, crucificaram e disseram, ele blasfema, porque ele se diz Deus, e ele não é Deus, homem não pode ser Deus. Então Jesus, ele sempre foi uma pedra de tropeço, como foi para os judeus, também para aquele jovem que eu estava conversando. Ele gosta aqui da igreja, ele gosta de mim, ele gosta dos irmãos, mas ele tem uma barreira em relação a Jesus. E veja por quê. Porque Jesus é aquele que pode levar o seu pecado. Jesus é o único que pode tirar o teu pecado. Jesus é o único que pode absolver a culpa daquele jovem. E aí por isso cria-se esse obstáculo. Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele andou com a mulher samaritana, ele ia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos de Jesus. Sempre que Jesus ia para Jerusalém, passava em Betânia, estava lá na casa desses queridos. Quando ele saía de Jerusalém, ia para outros lugares, passava lá em Betânia, estava lá na casa Quantas outras casas tinha por perto? E por que Jesus não passava nessas outras casas? Porque essas outras casas não convidavam ele para entrar. Quantas pessoas poderiam receber hoje Jesus na sua vida, mas não convidam Jesus para morar na sua vida, para serem transformados, mas Lázaro, Marta e Maria convidavam. Essa é a diferença. E Jesus entrava na casa deles. Zaqueu, o Império Romano sempre tinha um judeu, ou vários judeus, para colherem os impostos, para que o Império Romano não destruísse Israel e Jerusalém. Os judeus tinham que pagar tributos aos romanos, aos italianos. E eles escolhiam alguns judeus para levantar os impostos e entregar esses impostos aos romanos. E se não viesse aquele valor, então o exército invadiria. E um desses cobradores de impostos era Zaqueu. Mas os judeus recriminavam os cobradores de impostos. Mas eles estavam fazendo uma coisa que tinha sido combinada de fazer. Mas eles consideravam Zaqueu um traidor, porque estava entregando os impostos aos bandidos. Mas tinha sido combinado. E Zaqueu estava sempre na periferia da igreja, sempre na periferia da fé. Ninguém acolhia Zaqueu, e Zaqueu tinha um vazio muito grande na sua alma e uma tristeza. Mas Jesus foi na sua casa. Jesus comeu com Zaqueu. Jesus valorizou alguém que estava sendo discriminado, alguém que estava sendo lançado fora. Jesus ofereceu perdão e salvação.
E quando houve essa transformação na vida de Zaqueu, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem, ele foi enviado para buscar e salvar o perdido. Jesus, ele tocou no leproso. Ninguém podia tocar em leprosos porque poderia ficar leproso. A lepra era extremamente contagiosa. Quando alguém era leproso e tinha que passar pela cidade, ele tinha que sair gritando: o leproso está passando, o leproso está passando, para todo mundo sair correndo da presença daquele leproso, sair da rua, porque estava passando alguém que poderia contaminar as pessoas de lepra. Jesus chegou no leproso e tocou no leproso, e o leproso ficou curado, porque é isso que Jesus faz. Ele habitou entre nós, ele se compadeceu da multidão, ele viu que era uma multidão faminta, cansada, que era como ovelhas que não tinha pastor. O Salmos 40 fala que Deus, ele estendeu a sua mão até Davi no fundo do poço e tirou Davi do fundo do poço. A mão que entra dentro da lama para tirar Davi de dentro do poço é Jesus. A mão que entra dentro da lama para tirar Davi de dentro do poço é Jesus. Quando Jesus foi crucificado, foi o momento que ele entrou dentro da lama. Foi o momento que Jesus foi ao inferno. Foi o momento que Jesus desceu ao Hades, ao reino dos mortos, e ali ele pega o Alex, ali ele pega a Débora. Deus, estendeu a sua mão, a mão é Jesus, e arranca aqueles que estão na lama, mas a mão entra dentro da lama. E esse foi o momento das 3 horas lá da cruz, que tudo ficou escuro. Foi o momento que Jesus entrou nas trevas para nos tirar das trevas. Arrebentou com a porta do inferno e nos agarrou lá de dentro do inferno. E nos tirou lá de dentro do inferno. Ele teve que entrar no inferno. Jorge Amado, ele fez muitas novelas da Globo. Muitas novelas. Jorge Amado, eu vi um dia ele falando assim: eu não gosto do Deus dos cristãos, porque o Deus dos cristãos está longe. É aquele Deus que tem um chicote na mão e que está esperando alguém errar para dar uma chicotada. Aí ele falou assim: eu gosto do Deus do Espiritismo, porque os deuses africanos, eles vêm até os homens, e eles dançam com os homens no carnaval. Eles estão junto com os homens. Eles são um com os homens. Abraçam os homens. Não são diferentes dos homens. São iguais aos homens. Eu gosto desses deuses, porque eles se relacionam iguais aos homens. Eu não sei se você ouviu essa frase. Eu ouvi ele falando na televisão. Era uma entrevista. Veja a diferença. Até é bonitinho o jeito que ele fala. Mas veja a diferença entre Jesus e esses deuses. Esses deuses, eles se reúnem e dançam no carnaval. E eles entram nesses jovens. E esses jovens se tornam cada vez mais egoístas. E esses jovens se prostituem, e aí entra mais espíritos de prostituição nesses jovens.
E esses jovens voltam para casa, e aí roubam a televisão da mãe, vendem a televisão para tomar mais droga. Esses jovens pegam o carro da mãe e andam em disparada, sem pedir para a mãe, e batem esse carro, gastam a gasolina. Eles vendem até perfume da mãe, toalha da mãe, para comprar droga. Se relaciona tanto com os homens, e são tão iguais aos homens, que transmitem AIDS para os homens. Transmite doenças venéreas para os homens. De tão legais que eles são. É que não se fala o outro lado. Aí o cristiano está lá, ele não dorme à noite, não consegue dormir. Aí um vizinho diz: Cristiano, alguém fez alguma coisa contra você, por isso você não está conseguindo dormir. Ele vai olhar no travesseiro, é aquele travesseiro de pena, tem aquelas bolas. É por isso que você não dorme, porque tem essas bolas no teu travesseiro. Alguém fez um trabalho contra você, e agora você precisa ir em tal lugar para fazer um trabalho contra aquela pessoa que está fazendo isso contra você. Isso eu já vi muito. Muitas vezes. Levanta suspeitas sobre alguém, sobre um vizinho, e aí o cristiano fica pensando: mas qual que é o vizinho? É aquele vizinho, pois ele não presta. Foi ele que fez esse despacho. Foi ele que fez esse trabalho. Esse é o Deus do Jorge Amado. Diferente de Jesus. Jesus, ele vem e habita com você. João, ele fala no capítulo 4, 1 João 4, 9, ele diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo para habitar dentro de nós e vivermos por meio dele. Ele coloca o seu Espírito dentro de você. E você se torna uma pessoa que não é mais mesquinha, não é mais orgulhosa, não é mais vaidosa, não é mais mentirosa, que não tira aquilo que é da mãe, que não rouba aquilo que é da mãe para fazer dinheiro. Então Jesus é diferente. Jesus dá sentido à vida, dá alegria à vida. Só para terminar, eu queria só falar um pouquinho de uma frase que alguns missionários que foram em tribos indígenas ouviram essas frases, missionários cristãos. Aí os índios disseram: mas o teu Deus nos ama, mas vocês não comem a nossa comida. O teu Deus nos ama, mas ele não fala a nossa língua. Sabe o que eles queriam dizer? Que às vezes as expressões de Deus aqui sou eu e é você. Mas o missionário, ele ia lá naquela tribo, ele é de família mais riquinha, e ele só come comida chique. Aí ele não comia a comida dos índios, ele comia a comida dos brancos. E ele tinha nojo da comida dos índios. Ele fazia que o índio aprendesse a língua dele, para depois ensinar a respeito de Jesus. Quando que o missionário ele tinha que aprender a língua do índio, traduzir a Bíblia para a língua do índio e ensinar a respeito do Evangelho na língua do índio. Isso é amor. Então, essas expressões, muitas vezes há expressões de um cristianismo que o Jorge Amado criticou, não por causa de Jesus, mas por nossa causa.
por causa dos cristãos que não dão um bom testemunho. E a gente acaba dando mau testemunho e acaba então pessoas falando mal de Jesus por causa desse mau testemunho. Eu queria dizer assim, as pessoas vão conhecer Jesus que dá vida e que dá sentido à vida, razão de viver através da tua vida, através do jeito de você viver. As pessoas vão achar lugar a respeito de Jesus na tua vida, pela forma que você vive, pela forma que você trata as pessoas, pela forma que você dá o teu testemunho, e elas vão conhecer realmente Jesus. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hoje, as pessoas vão ver esse Jesus através da tua vida. Como você vive, como você se expressa, como você anda, pelo teu comportamento. Jesus pode nascer no coração dessas pessoas, ou essas pessoas vão ficar chateadas com Jesus por causa do meu testemunho, por causa do teu testemunho.